Agora vamos pro veredito. A casa da Taticelo foi uma ideia, um projeto ou uma obra de quinta? Se você acha que já sabe o que eu vou falar, dá uma segurada aí, porque nesse vídeo a gente vai trazer um monte de coisa que a Tati e o Marcelo não falaram. Ou pelo menos eles não comentaram e que explicam um pouco melhor tudo o que aconteceu desde o projeto até agora o pós-obra. Tá? Então tá acontecendo exatamente agora. Começando então pela escolha do terreno. A casa, ela foi construída a aproximadamente 15 minutos do centro da cidade. Por quê? Para além deles ficarem mais isolados, eles poderem construir a casa do jeito deles. Ah, Fifo, mas isso eles já falaram. Ok, mas isso aqui, ó, eles não falaram. Hoje, a Flórida é repleta desses condomínios aqui, ó, bairros planejados, na verdade, com regras próprias e que eles exigem que a gente siga ou que eles sigam algumas regras. Eles limitam o tipo de casa para o tipo de terreno. Então, se o teu terreno é de esquina, vai um tipo de casa. Se o teu terreno é de meio de quadra, outro tipo de casa. Algumas outras regras, além até, ou chegando ao ponto de escolher até as cores, para deixar tudo mais ou menos harmônico. Quem é que determina essas regras? A associação dos moradores do bairro ou desse espaço ali. Aqui no Brasil, para quem não sabe ou quem não está acostumado, isso também acontece, só que normalmente não são em lugares abertos, são em bairros, condomínios fechados, que aí tem as suas regras internas, o tipo de casa que dá para ser feito e algumas outras coisinhas. Eles não entram aqui no Brasil nesse, tão a fundo, assim, pinta a casa dessa cor, mas as regras elas existem sim. Já lá na Flórida, foi adotada uma linha de planejamento urbano, então a cidade é pensada e é chamada de novo urbanismo. Até se vocês notaram, eu trouxe aqui, ó, esse aqui o Jim Carrey, tem um filme muito legal que o nome é Show de Truman, e ele justamente brinca com isso, mostrando que os Estados Unidos têm alguns lugares que é um cenário de um filme, e esse filme ele foi filmado nessa cidade aqui que é Seaside, e ela fica também na Flórida. Mas esse assunto aí é muito técnico, é muito teórico e a gente não vai entrar aqui, que não é o nosso interesse. Mas se você que está assistindo quiser entender um pouco mais do que eu estou falando e o que é esse tal de novo urbanismo, a gente vai deixar aqui no link, na descrição do vídeo, um link para uma dissertação de mestrado. Nessa dissertação é falado um pouquinho mais sobre o que é o novo urbanismo e isso acontecendo aqui no Brasil. E dá uma conferida lá porque essa dissertação é minha. Beleza? Agora a gente vai voltar para o que interessa. Esse cara aqui, ó, é o Ricardo Molina. Para quem não conhece, é um cara muito legal, muito bom de assistir os vídeos dele. Ele é agente imobiliário, atua lá em Orlando e tem um canal muito legal aqui no YouTube. Em um dos vídeos do Molina, ele trouxe a seguinte informação: 25 construtoras, ou apenas 25 construtoras, porque no país inteiro, são responsáveis por 80% das casas que são construídas em todo o país. Então, realmente é um troço, é uma indústria da construção civil. O processo é praticamente fabril, então por isso também que tudo ficou mais ou menos padronizado. Então aqui até mostra algumas coisas, os tipos de casas, tipologias, é tudo muito parecido. E por isso é muito comum encontrar inúmeras casas iguais no país inteiro, com o mesmo layout, com a mesma planta, praticamente tudo igual. E para driblar isso, porque essas casas elas são espalhadas em todo o país, as construtoras elas criaram algumas estratégias, e dentre delas, acabamento. Pode optar por uma fachada com estilo tal, com os materiais tal. Então eles personalizam alguns pontos externamente e internamente só para dar essa diferenciação. Mas as casas, várias são praticamente iguais. Lá, isso é muito normal, aqui no Brasil não é. E a Tati e o Marcelo, por serem brasileiros, queriam fazer um troço do jeito deles. E não é só isso. Eles têm toda essa questão, eles têm um estúdio, que é uma coisa totalmente personalizado. Também tem esse monte de coisa aqui, que são as relíquias do Marcelo. Então a gente já viu que além de ser coisa que não acaba mais, eles obviamente precisavam, por tudo isso, por causa do estúdio, desses espaços, encontrar um lugar mais afastado, onde eles pudessem construir do jeito que eles precisavam, da forma que eles precisavam. Então, se eles fossem ficar na cidade, tá, uma cidade mais ou menos assim, toda regradinha, eles não iam conseguir construir a casa do jeito que eles precisavam. Fica aí um pouco mais claro o porquê que eles escolheram esse terreno do lago. Não foi simplesmente porque eles amam a natureza e queriam ver os bichinhos e não gostam muito dos vizinhos e queriam ficar mais isolados. Eles não tinham muita opção. Era isso ou era isso. Sobre os prazos, então. No primeiro vídeo dessa série, eu afirmei que era impossível construir uma casa, ou essa casa deles, no prazo que a construtora tinha
dito que ia fazer. O que aconteceu? Muita gente falou assim, Não sabe nada, não entende nada das construções na Flórida. vamos com calma, olha só. A gente sabe que uma casa de mais ou menos o padrão que a Tati e Cielo construíram, lá teria uns 300 e poucos metros quadrados. Esse é o usual para uma casa nesse padrão ali na Flórida. E essa casa, sim, fica pronta em 3, 4, 5 meses, tá? Questão de uns 100 dias aproximadamente. Então, quem falou isso, parabéns. Você tinha razão, tá? Realmente eles fazem isso. Só que tem um porém, e agora a gente vai entrar no que interessa. A maior parte dessas casas, como eu comentei, eles têm essa metragem menor. A casa da Taticelo tem 600 metros quadrados. E a Carol ri porque eu sempre falo isso, nessa ênfase de 600, porque é uma senhora de uma casa. E, além disso, e o mais determinante é que, cara, as casas lá são padronizadas. Então, eles têm as treliças, elas são muito parecidas, as paredes, os vãos de abertura, tudo isso já está pronto. Em algum lugar do país tem alguém fazendo uma casa quase igual a que tu vai comprar. A Taticelo não. Tudo deles era diferente. Então, por mais que tivesse a modulação, a angulação, elas são feitas sob medida, e a Tati fala muito isso, a casa foi feita sob medida, a construtora era especializada em fazer uma casa sob medida para eles. Então, sai daquela linha de produção que era o mais usual ali nos Estados Unidos. E por mais que na obra as coisas devessem andar rápido, e essa técnica construtiva, elas permitem isso, em algum lugar do país alguém estava fazendo essas estruturas para trazer ali para a obra deles. E exatamente por isso a gente diz, o processo, nesse caso, deixou de ser o processo natural das coisas nos Estados Unidos e passou a ser um processo muito parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, feito sob medida. Então, obviamente, o prazo, ele saía da linha usual e normal dos Estados Unidos, ali dos seus 100 dias, sem contar, né, o clássico. A casa tem quantos? 600 metros quadrados. Ou seja, os meses dados ali, os 8 meses que a construtora disse que ia entregar isso aqui, tá? Dificilmente eles iam cumprir. E aí a gente tem duas teorias. Ou os caras, eles eram muito convictos na época, não, a gente faz, a gente tem uma equipe qualificada, a gente consegue entregar, ou eles já agiram de má fé desde o início, sabendo ali que, olha, é só a gente que tem, vamos dar um jeito de fechar esse projeto aí, e disseram que iam entregar só para fechar o negócio, sabendo que não ia conseguir entregar. Um adendo, eles falaram que podiam levar 10 meses, e os 10 meses levaram 2 anos, e não está pronto ainda, né? Vocês sabem, tem um monte de coisa de pós-obra que eles estão arrumando ali, e beleza. Uma coisa que a gente leu algumas vezes nos comentários aqui do canal foi de que a construção dos Estados Unidos ela não é feita da mesma forma do que a nossa aqui no Brasil e por isso não dá para comparar, seria impossível de comparar. E nisso eu e o Fifo concordamos, mas discordando. Dá para comparar se você entender um pouco mais sobre os motivos das obras de lá serem tão diferentes das obras aqui do Brasil. 1. Questões climáticas e culturais. O clima da região da Flórida, onde eles moram, é similar ao de algumas regiões aqui do Brasil. Ele é extremamente quente e extremamente úmido. Só que lá também é uma área que ela é suscetível a tornados e furacões. Então, pensando por essa lógica, uma construção mais leve e de fácil reconstrução é muito interessante justamente por causa dessa realidade. Problemas podem acontecer, então é fácil de tu reconstruir, até por ser reciclável também. Isso a gente ouve muito, tá? Mas não é só por isso também. Tem outros pontos ainda mais relevantes, que são os pontos culturais. A colonização dos Estados Unidos ela começou pelas áreas mais frias, no norte do país, e além disso, essa região ela era repleta de árvores que eram maiores e mais resistentes, como os pinheiros e os cedros, por exemplo. Que forneciam tábuas e elementos estruturais, vigas e pilares grandes, longos, que não necessitavam de emendas e resistentes. Então, excelentes para a construção civil. E um detalhe super importante que não dá para esquecer é que a madeira é um excelente de um isolante térmico. Então os caras juntavam o quê? O melhor dos dois mundos. Eles tinham uma madeira de excelente qualidade, em muita quantidade, e eles ainda tinham toda a questão de ter os benefícios de ser algo que vai isolar termicamente numa região muito fria. Então eles acabaram acostumando a fazer isso. Até hoje, a gente já viu, e a construção civil nos Estados Unidos tem muito de madeira. Isso se manteve muito enraizado dentro da cultura norte-americana. Eles já têm hoje um replantio, tudo não é mais aquela madeira natural que eles botavam abaixo, eles conseguem fazer isso ciclicamente. Com o passar do tempo, novas tecnologias foram incorporadas para esse sistema de construção e a gente tem esse exemplo muito legal aqui, que é o dos blocos, e é justamente
um bom exemplo por ser o que a Tati e o Marcelo optaram na casa deles. Então eles têm a parte de cima de madeira, de wood frame, e a de baixo de blocos. O outro item é questões de mão de obra. Se vocês repararam bem, devem ter notado que onde o serviço é braçal, aqui tem os caras ali, os nossos queridos, caminhando em cima do telhado com zero preocupação quanto à sua integridade física, e também esses meninos aqui que estão concretando. Normalmente esse pessoal do serviço braçal era latino, tá? Latino inclui até brasileiros, mas nesse caso seriam mexicanos aqui pelo que a gente notou. Quando, por outro lado, tem um serviço que tem um maquinário mais light, assim, alguma coisa que é, sei lá, uma retro ou alguma outra coisa, normalmente falavam inglês, então a gente deduz que eram americanos, ou então até a Tati comentou que os bambambam lá da climatização são os russos. Por que que isso acontece? Normalmente os imigrantes acabam indo para lá, fazem esse serviço que os norte-americanos não gostam de fazer, ou preferem não fazer, que é mais de força, né, mesmo. Até o próprio Marcelo trabalhou e caiu numa obra. Ele caiu e os caras estão fazendo quase a mesma coisa que ele fez na casa dele. Mas enfim, então o que que a construção norte-americana acabou se desenhando? Ela acabou indo para um caminho muito mais industrializado. Então, o material é barato e a mão de obra é cara. Então, eles fazem o possível para tudo ser pré-fabricado para chegar na obra e fazer rápido e gastar pouco com mão de obra. Se atentem, pode demorar um pouquinho, mas isso aqui já está acontecendo no Brasil. Devagarinho, as coisas elas estão se encaminhando para cá. Então, se você aí acha que um mestre de obras ganha pouco, faz um orçamento para fazer tua casa. Você vai ver que o pobre é você, porque a gente já está começando a se encaminhar para isso, para a mão de obra ser bem remunerada e os materiais começarem a ser mais em conta, tá? Justamente como já aconteceu nos Estados Unidos. Agora, então, sobre o projeto. Quando a Tati e o Marcelo anunciaram o Construindo com Taticelo, eles falaram que um dos motivos para a escolha da construtora é que eles já eram muito decididos, que eles não queriam uma casa só para dizer, olha só, foi o arquiteto tal que fez, ele é a assinatura desse projeto. Então, isso para eles era um detalhe superficial. Só que também é bom lembrar que a única construtora que topou essa empreitada de construir nesse terreno meio sem vergonha aqui foi justamente a que acabou pegando o projeto deles. E a construtora já tinha uma equipe interna profissional para fazer esses projetos. E alguns outros eles acabavam indicando outros serviços, como foi o caso do engenheiro Fujão, que fez o projeto deles. Então, para quem viu o nosso primeiro vídeo, vai lembrar que eu comentei que um projeto bem feito é caro. Não posso mentir aqui, mas normalmente é caro, mas vale a pena. Porque a gente viu tanto de problema que um projeto mal feito, projeto que não foi compatibilizado, que foi errado para a obra, pode dar para eles. Atraso, ter que refazer, ter um Titanic no meio da casa por causa de um erro de projeto, então um monte de coisa pode acontecer. E a construtora, pelo que tudo indica, ela tinha uma equipe mais limitada de qualidade na hora do projeto. Por quê? Porque eles deviam pagar mais baratinho. Às vezes é gente que não tem tanta experiência, que está começando, e esses erros, esses equívocos no projeto meio que foram um atropelando o outro. Isso dá muito dor de cabeça, eles tiveram muito, e a gente tem um outro adendo. A gente não entrou e nem vai entrar no mérito da questão estética da casa. Se é bonito, se é feio, se não funciona, mas uma coisa é importante. Quando o projetista está fazendo um projeto, ele tem que entender muito bem o que o cliente quer fazer. A gente trouxe aqui umas imagens de referência que a gente não sabe se são as referências da Tati, mas a gente sabe que a inspiração dela para casa sempre foi o estilo industrial e uma arquitetura mais de casa celeira, alguma coisa assim que ela comentou bastante. E também a varanda Ozark, que acabou virando um apelido, que é uma coisa que foi inspiração para a casa deles também. E a gente vendo tanto a casa ali da varanda Ozark, que é o apelido que foi dado, quanto também o estilo industrial, cara, tem muita diferença. Se a gente tirar essa angulação aqui, a casa nada mais é do que o que tem embaixo tem em cima e tem a varanda ali embaixo. Então eu tenho certeza mesmo, como quem faz muito isso, faz muito projeto, que um bom arquiteto ali, uma pessoa empenhada e que tivesse interesse em entender o que os clientes gostam, ele teria feito uma fachada bem mais interessante, uma composição mais bem elaborada e deixaria até melhor do que ficou, sem gastar praticamente nada mais nos custos. Era só uma questão de ter um pouco mais de carinho com o que os clientes deram como referência de estilo. Hoje, a casa tá assim, ó, vários pontos com acabamento bem ruim,
tudo meio que amassado, essa solda estava péssima também, então várias coisinhas meio que se acumulando. Tem esse piso da varanda ali todo desnivelado e ondulado. No episódio passado a gente falou disso, a gente não tinha visto ainda que estava nesse estado tão péssimo, mas realmente ficou muito ruim. A gente já mostrou, para quem não viu, dá uma conferida no episódio passado. A gente sabe também que a Tati e o Marcelo são muito empenhados e já estão dando os corre dele aqui para arrumar isso aqui. A gente tem certeza que eles vão conseguir, vão mesmo. O que poderia nos preocupar para o futuro, na realidade, não é só isso, essas questões mais estéticas, é sim sobre a estabilidade estrutural da casa. Nós já vimos que o teto da casa está fissurando. Agora vai uma boa notícia para a Tati e para o Marcelo. Fissuras são normais em uma casa quando ela está recém-construída. Então, não tem nada que se preocupar muito. Uma casa nova, ela trabalha, ela vai se acomodando ao terreno, então isso é normal. Além das fissuras, as trincas também são normais. O que pode ser um problema e que dá medo são as rachaduras. Aí são outros 500. Então, elas sim são mais perigosas. A boa notícia também é que a gente não viu nada ainda de rachadura. Então, isso é excelente. Para quem não sabe bem, a gente trouxe aqui para explicar um pouquinho melhor a diferença entre os três. Isso aqui é uma fissura. Ela é uma pequena abertura, assim, bem superficial, que pode ser ou uma argamassa que está secando, está trincando, ou até as emendas ali do drywall no gesso. Então tudo isso pode fissurar e ficar bem fininho como essa aqui. As trincas, elas são parecidas, mas normalmente elas são um pouquinho maiores, mais longas, então um pouquinho mais largas também, mais profundas, e ela sim pode ser por alguma movimentação do solo. A gente sabe que o terreno deles é muito ruim, que não foi bem compactado pelo que a gente acompanhou. Então essas pequenas movimentações podem acontecer e sim, trincas podem surgir também, assim como as fissuras, mas isso ainda é normal. Agora, se isso aqui aparecer, ó, as rachaduras, essas sim são perigosas. Elas são mais profundas e indicam que a casa sim trabalhou. Então, quando acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer, a gente vai trazer para cá, vai mostrar esse problema e vai tentar elucidar e achar alguma forma, uma causa e, sei lá, até atentar para algum problema que possa estar acontecendo. Beleza? Aqui a gente trouxe os três, ó, só para vocês compararem o que são fissuras, o que são trincas e o que são rachaduras. A gente vai ficar de olho, se a gente vê alguma coisa séria, podem ter certeza que a Carol e Joe vamos trazer para cá. Combinado? Na semana que vem a gente vai fazer o quê? Bater o nosso martelo aqui e dar o nosso veredito se essa aqui é uma ideia, foi um projeto ou foi uma obra de quinta, tá? A gente vai bater então o nosso martelo de borracha aqui. Tchau! Isso aí. Será que deu certo o final ali?